Nessa semana, lemos a Parashá Vayelech, uma das últimas Parashá da Torá. Moshe está preparando o povo judeu para a entrada na terra de Israel. E uma das mitzvot que ele ensina para o povo judeu é a mitzvah de Akel. Akel vem de juntar, reunir, congregar. A cada 7 anos, o povo judeu tinha que ir para o Beit HaMikdash para escutar o rei de Israel. Ele vai ler alguns trechos do Sefer Dvarim, que são trechos que despertam o temor a Deus, que despertam a vontade da pessoa de cumprir a Torá e suas mitzvot. Então a Torá ordena que vão os homens, as mulheres, as crianças e até os estrangeiros que moram com vocês. O Rashi, ele faz uma pergunta interessante. Por que as crianças elas têm que ir se elas ainda não têm a obrigação do cumprimento da Torá e das suas mitzvot? Por que você tem que despertar o temor a Deus numa criança que ainda está isenta? Então, o Rashi traz uma resposta fantástica. Os pais, eles têm que levar os seus filhos pequenos, para quê? Para receber o mérito de estar levando suas crianças e já está começando a colocar no coração deles o temor a Deus. Mas uma grande pergunta aqui que fica: se os pais estão indo, as mães estão indo, até os estrangeiros também estão indo, com quem que ia ficar as crianças? Quer dizer, tem uma mitzvah de você levar os filhos e você ainda ganha méritos por isso, mas você é obrigado a levar os filhos. Então, por que a Torá está falando que tem mérito de levar os filhos se você tem que levar de qualquer jeito, porque não tem com quem deixar as crianças? Daqui a gente aprende um fundamento impressionante da Torá, mesmo as coisas que são obrigatórias. Deus, ele ama tanto o povo judeu, que ele deu para a gente uma maneira de fazer e ganhar com isso méritos. Por exemplo, a gente precisa comer. Todo mundo precisa comer para sobreviver, mas Deus deu para a gente a comida kasher. A gente tem brachot antes de comer e depois de comer. Então tudo isso vai dando méritos. Até na hora de se vestir, a gente tem uma forma correta. Se vestir primeiro pelo lado direito, que é o nosso lado mais forte, o lado das mitzvot, e depois o lado esquerdo. Então tudo que a gente faz na vida, Deus ensinou pra gente que existe uma maneira correta de fazer e que isso pode trazer méritos, mesmo nas coisas que a gente já está obrigado. Conta uma história que certa vez em Israel tinha um soldado que ele estava muito afastado da Torá e mitzvot, e ele resolveu, certa vez ele escutou que o Kabbalat Shabbat no Kotel, no Muro das Lamentações, era uma experiência incrível de vida. Ele resolveu uma vez na vida ir ver com seus próprios olhos. Quando ele chegou lá, ele viu as pessoas cantando, dançando, tendo uma alegria que ele nunca tinha visto na vida dele. E ele começou a chorar porque ele não sabia nem o que eles estavam cantando, nem o que eles estavam rezando. Um senhor encostou no ombro dele e falou: olha, tá tudo bem. E o rapaz falou que estava tudo bem. Esse senhor convidou ele para passar o Shabat na casa. O rapaz no começo não queria aceitar, mas o homem insistiu. E ele foi para aquela seudá, para a refeição de Shabat. E estava aquele senhor, estava a esposa dele, estavam os filhos na mesa. E eles cantaram durante a noite, e eles falaram Divrei Torá, palavras de Torá sobre a Parashá. As crianças mostraram os trabalhinhos da escola, e aquele rapaz, aquele soldado, ele ficou impressionado com aquela experiência de Shabat. E ele falou que ele gostaria de se conectar mais com a religião, mas que estava difícil aquela fase que ele estava no exército. Então aquele senhor virou para ele e falou: faz o seguinte, pega uma mitzvah, e essa mitzvah você não larga de jeito nenhum. E ele pensou qual mitzvah que ele poderia pegar, e o homem ensinou para ele: tem uma mitzvah da gente vestir o sapato pelo pé direito, depois o pé esquerdo, amarrar o esquerdo e depois amarrar o direito. Então pega essa mitzvah. Esse homem aceitou o soldado e ele voltou para a base militar dele, e todos os dias ele era cuidadoso de cumprir a única mitzvah que ele recebeu com todo o coração. Teve um dia que chegou um general às 4 da manhã, tocaram o alarme para todo mundo se aprontar,
tem 2 minutos para estar todo mundo arrumado no pátio para o general passar e ver se está todo mundo em ordem. Quando esse soldado, ele está lá no pátio, ele lembra que na pressa ele colocou o sapato errado. Então ele queria agora tirar o sapato e colocar da forma correta. Mas se ele tirasse o sapato lá no meio do pátio, com certeza ele ia ser castigado. Então ele tentou fugir, ele tentou sair sem ser percebido, ele conseguiu voltar para o barraco dele e ele trocou o sapato, e quando ele estava voltando de novo para a fila, ele foi pego, ele tomou uma bronca muito grande e ele foi condenado a passar 1 semana lá na prisão militar. E ele está lá na prisão e ele começa a questionar Deus, a única mitzvah que eu quis fazer, por que eu estou sendo castigado dessa maneira? E ele foi dormir muito triste. Quando ele acordou de manhã, ele viu que estava uma correria, que as pessoas estavam muito agitadas. Ele perguntou o que aconteceu e contaram para ele que, infelizmente, durante um treinamento militar, 2 helicópteros israelenses se chocaram e todos os soldados eles morreram. E aquele homem descobriu, para surpresa dele, que justamente a equipe dele e o helicóptero onde ele deveria estar foi o helicóptero que se chocou e as pessoas morreram. Aquela única mitzvah que ele pegou na vida salvou a vida dele. A gente vê daqui o amor que Deus tem pelo povo judeu quando ele entregou para a gente as mitzvot. Quando a gente faz uma mitzvah, essa mitzvah não é para Deus, a mitzvah é para a gente mesmo. Ele entregou as mitzvot por amor, porque ele quer o nosso crescimento espiritual. A gente está chegando agora em Yom Kippur. Talvez a maior tchuvá, o nosso retorno, é a gente se arrepender do quanto a gente se afastou de Deus, do quanto a gente, infelizmente, a gente não andou nos caminhos corretos, e a gente pode decidir agora que a gente quer mudar em passos pequenos, mas a gente quer fazer a vontade do nosso Criador. Por quê? Porque no final das contas é para o nosso próprio bem que ele entregou tudo isso. Shana Tová, Shabbat Shalom, Gmar Hatimatová, um ano com muitas brachot para todo mundo.